Então, o primeiro assunto que a gente vai tratar são as complicações das rinossinusites. E aí, nessa aula aqui, eu preparei, como de praxe, alguns quizzes, tá? Então, eu vou querer a participação de vocês. Primeira pergunta que eu faço para vocês é: quais os tipos de complicação das rinossinusites? Quais os tipos que vocês lembram aí que a gente tem? Orbitária, intracraniana. Beleza. A Shadla respondeu aí: ósseas, intracranianas e orbitárias. É exatamente isso. A gente tem esses três tipos de complicação das rinossinusites, que elas são divididas didaticamente para a gente, tá bom? E aí eu quero saber de vocês qual é a ordem de acometimento. A ordem é primeiro orbitária, depois óssea e por último intracraniana. Edu, óssea é mais frequente que intracraniana? Não, óssea Não, é o você... contrário, né? É orbitária, intracraniana e óssea, não é isso? Isso. Ah, tá. Beleza, exatamente isso. É o que a gente vai encontrar, tá, no nosso dia a dia. Vocês vão perceber que no pronto-socorro a gente vai encontrar com muito mais frequência as complicações orbitárias, em segundo lugar vem as intracranianas, e por último, sendo mais raro, a gente vai encontrar as complicações ósseas, beleza? Então a gente tem complicações orbitárias quando a rinocinusite ela se exterioriza, o processo infeccioso inflamatório, ele se exterioriza da cavidade paranasal para o interior da órbita. Então a gente caracteriza isso como uma complicação orbitária. Quando ela passa para a região intracraniana, ou seja, dentro do crânio, no interior do cérebro, na região do encéfalo, a gente vai caracterizar ela como complicação intracraniana. E a óssea é quando a gente tem um acometimento do osso que reveste o seio paranasal. Basicamente, quando a gente fala de complicação óssea, a gente está falando apenas da complicação do osso frontal. É muito raro o acometimento ósseo do seio maxilar, do osso maxilar, do osso etimoidal, esfenoidal e assim por diante. As orbitárias elas são mais comuns, né? Elas representam 70% das complicações. Em segundo lugar, vêm as complicações intracranianas e com 10% apenas as ósseas. Em relação aos agentes etiológicos, a gente tem basicamente aqueles agentes que já fazem as rinossinusites agudas, né? Como o pneumococo, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, tá? E também a gente acrescenta aí os anaeróbios. Então, quando a gente tem complicações das rinossinusites, os anaeróbios começam a aparecer. Próximo quiz, próxima pergunta para vocês é: o uso de antibiótico na rinocinusite aguda previne a ocorrência de complicações, sim ou não? Não. Não. Diminui a morbidade, né, e a mortalidade. Perfeito. Muito bem. Exatamente isso, tá? O uso de antibióticos, então, ele não previne complicação. Então, a gente fala, vamos entrar com antibiótico para a gente prevenir que você tenha algum problema maior. Não vai acontecer isso. A complicação ela vai ocorrer independente do uso ou não de antibióticos. Porém, se ocorrer complicação, o desfecho ele é melhor quando o paciente está usando antibiótico, beleza? Então, esse é um conceito que é importante tanto para a prática quanto para a prova. Em relação a complicações, elas podem acometer tanto crianças como adultos. A gente percebe que as crianças elas têm uma maior probabilidade de serem acometidas por conta de 3 fatores. Primeiro é a sua imaturidade imunológica, né? As crianças não têm a mesma imunidade do adulto. Então, esse é um dos fatores que tem sido descritos. O segundo ponto é a lâmina papirácea, né, que é aquele ossinho que separa a cavidade nasal da órbita. Ele é mais poroso nas crianças, tem mais poros e é mais fino. Então, um processo infeccioso ali na região etimoidal e maxilar tem mais chance de se propagar para o interior da órbita. Além disso, a vascularização da mucosa nasal da criança, que está em constante crescimento, ela é aumentada. Se a gente tem mais vasos ali, a chance de uma disseminação hematogênica também é maior. Beleza? Então, esses são os 3 grandes fatores do acometimento ser maior em crianças. Nos adultos, por sua vez, geralmente está associado a uma imunodeficiência, tá bom? Então, a gente sempre tem que procurar, quando está diante de um adulto com rinocinusite complicada, fatores de imunodeficiência.
É um paciente que está usando corticoide? É um paciente que foi submetido à quimioterapia? É um paciente que é diabético, descontrolado? Ou ele tem uma doença da imunodeficiência primária? A gente tem que procurar isso. Em contrapartida, a gente também tem que estar ciente de que as complicações das rinossinusites, elas também podem acometer jovens e rígidos, tá bom? Então, pacientes que não vão preencher nenhum desses critérios podem ser acometidos também das complicações das rinossinusites. Começando pela complicação orbitária, que ela é a mais comum, a gente percebe que o acometimento, as rinossinusites dos seios etimoidais e maxilares são as que mais estão associadas às complicações orbitárias. Não é difícil da gente entender, porque são os seios que têm mais íntimo contato com a órbita. Então, processos infecciosos e inflamatórios nesses seios estão mais associados às complicações orbitárias. Quando a gente fala dessas complicações orbitárias, existe uma classificação que ela é famosa, né, para a gente caracterizar os tipos de complicação. Qual é o nome dessa classificação? Chandler. Isso, classificação de Chandler. A classificação de Chandler já é antiga, tá? E ela leva em consideração fatores clínicos da avaliação do paciente. O primeiro tipo de classificação é a celulite periorbitária, tá bom? Ela também foi chamada há muito tempo, antigamente, de edema inflamatório. Celulite periorbitária, como o nome já está dizendo, é uma inflamação do tecido subcutâneo periorbitário, ou seja, ao redor da órbita, próximo da órbita. Então, esse tecido mole que a gente tem próximo da órbita, ele é infeccionado, ocorre um processo inflamatório aí, a gente caracteriza isso como celulite periorbitária. O segundo tipo de problema que pode acontecer é a celulite orbitária. A celulite orbitária, então, é a inflamação, é a infecção do tecido intraconal, ou seja, é o tecido que está dentro do cone orbitário. Essa é a celulite orbitária. O terceiro tipo é o chamado abscesso subperiosteal. Abscesso subperiosteal nada mais é do que uma coleção de pus no espaço abaixo do periósteo da órbita. Então, como a gente pode ver nessa imagem, esse é o local mais comum do abscesso subperiosteal. Nada mais é do que esse acúmulo de secreção purulenta abaixo do periósteo da órbita. Em quarto lugar, que é a classificação tipo 4 de Chandler, é o chamado abscesso orbitário, um problema grave onde essa coleção purulenta se formou no interior do cone orbitário. Aí a gente tem um problema muito mais importante. E em quinto lugar, que não é uma complicação orbitária, né? A gente está vendo que está aqui, ó, complicações orbitárias, classificação de Chandler, mas não é uma complicação orbitária. É a trombose do seio cavernoso. Tá? A gente tem aqui as veias oftálmicas que podem levar via hematogênica, tá? Agentes aqui etiológicos das rinossinusites causando uma trombose do seio cavernoso. O nome correto também seria tromboflebite do seio cavernoso, porque não é só uma trombose, tem também um processo inflamatório dentro desse seio. Beleza, essa é a classificação de Chandler, e aí eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. A classificação de Chandler, ela é útil para ordenar a gravidade dos pacientes? Não. Não na ordem, né? Não na ordem crescente de 1 para 5. Por quê? Porque, por exemplo, um abscesso intraorbitário, um abscesso subperiosteal é menos grave do que uma celulite intraorbitária dentro do cone. Tipo, o 2 é mais grave que o 3, por exemplo. Perfeito, é isso aí mesmo, Léo. Ele não é útil para ordenar a gravidade. É óbvio que a classificação dele é muito útil para a gente identificar qual é o tipo de problema que está cometendo essa órbita, né? Mas a ordenzinha aí de 1, 2, 3, 4, 5 não está certa. Por quê? Porque gravem isso aqui, gente. Celulite orbitária, ela é pior do que abscesso subperiosteal, tá bom? Ele, obviamente, que quis dividir de forma mais didática. Ele quis colocar aqui, ó, celulite, celulite, abscesso, abscesso. Mas essa ordem aqui não significa necessariamente que o 2 é mais tranquilo que o 3. Pelo contrário, celulite é pior que abscesso superiosteal. Então, se nós formos colocar aqui uma ordem do acometimento de Chandler, seria
O mais tranquilo de todos, celulite periorbitária. Em segundo lugar, abscesso subperiosteal. Em terceiro lugar, celulite orbitária. Em quarto, o abscesso orbitário. E por último, trombose do seio cavernoso. Beleza? Vamos falar de cada um. Celulite periorbitária. Celulite periorbitária é a complicação mais comum. Vocês com certeza vão pegar paciente com esse problema, tá? Em decorrência da rinocinusite. O que a gente vai encontrar? Geralmente é uma criança, né? Essa aqui é a foto de uma criança. Ela vai ter nada mais do que sinais flogísticos periorbitários. Então aqui a gente vai ter edema, vai ter uma hiperemia, vai ter calor local, pode sentir dor nessa região, tá? Então é isso que a gente vai encontrar nessa criança. Uma coisa interessante é que esses pacientes eles têm movimentação ocular preservada, tá? Por quê? Porque o cone orbitário, os músculos extrínsecos do olho estão tranquilos, estão preservados, sem nenhum problema. Então a movimentação vai estar ok. O diagnóstico dessa complicação ela é clínico, a gente não precisa fazer exames de tomografia. Porém, gravem isso aqui. Todo paciente que tem celulite periorbitária, a gente vai pedir tomografia. Mas como assim, se o diagnóstico é clínico? Por que eu vou pedir tomografia? Quem sabe me responder isso? Porque você precisa investigar se tem alguma outra coisa concomitante. Exatamente. O paciente que tem celulite periorbitária, ele pode ter um abscesso subperiosteal. Provavelmente ele não vai ter, porque clinicamente a gente consegue suspeitar dessas outras complicações, mas é mandatório a gente solicitar o exame. Não para eu diagnosticar celulite periorbitária. Eu já sei que o paciente tem celulite periorbitária, mas para saber se ele não tem algum outro comprometimento orbitário associado. O tratamento desses pacientes é antibiótico terapia endovenosa. O paciente vai tomar antibiótico na veia, internado, e vai melhorar. Se esse paciente não melhorar, após 48 horas, 72 horas de antibiótico associado a corticoide, aí sim ele tem indicação de fazer o tratamento cirúrgico. Isso vai acontecer na minoria das vezes. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Eduardo. Alô? Está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Eduardo, essa TC com contraste? Sem contraste? Isso, quem sabe responder essa pergunta? Com contraste. Com contraste. Sempre que pensa em abscesso, tem que ter contraste. Se você não for do oftalmo, é sempre com contraste. Exatamente. Toda suspeita. Ok, obrigado. Toda suspeita de complicação, tá? Rinocinusite complicada é igual a tomografia de nariz e seios paranasais ou de face, que é a mesma coisa, com contraste associada à tomografia de crânio, tá? A gente quase não pede tomografia de crânio, mas os livros e os guidelines indicam suspeita de complicação de rinocinusite pedir tomografia de face e de crânio com contraste. Perguntinha para vocês. Qual a causa mais comum de celulite periorbitária? Infecção de pele? Infecção de pele pelo quê? Acho. O bicho? Táfilo Táfilo. epidermoide? Não, mas você quer saber, não a gente, né? Você quer saber o que Isso. deu a celulite periorbitária. Isso, exato, exato. Trófilo, você fala? Picado de inseto? Isso, tudo bem. O que eu quero que vocês respondam é: sinusite é a causa mais comum de celulite periorbitária? Não. 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 Isso é importante a gente saber porque a gente fica viciado, né? De tanto a gente ver só chegar a celulite periorbitária para a gente porque o paciente está com sinusite, né? Obviamente, por conta da nossa especialidade, a gente imagina que a celulite periorbitária, a causa mais comum é sinusite, e não é a realidade. A maioria das vezes, uma porcentagem bem alta é causada por picadas de inseto e traumas locais, tá bom? Então, arranhões, pequenas feridas na região periorbitária são as causas mais comuns de celulite periorbitária, não é a rinocinusite. Beleza, outro problema que a gente tem é o tipo 2 aí de Chandler, a celulite orbitária, que a gente já tem um problema mais importante. A gente vai encontrar o paciente aí desse jeito, ó. Ele vai ter uma hiperemia conjuntival, aqui já tem um edema, né, dessa conjuntiva. Como é que ela fica aí exteriorizada aqui por conta desse edema?
O paciente vai ter uma proptose, ou seja, o seu olho vai vir mais para frente, vai se anteriorizar, e ele vai ter essa quemose. Quemose nada mais é do que esse edema aqui exagerado dessa região orbitária. E o paciente, consequentemente, vai ter uma movimentação ocular diminuída. É só a gente entender que a região intraconal, ou seja, os tecidos no interior da órbita desse paciente, estão inflamados. Então, os músculos não vão funcionar corretamente, então ele vai ter uma movimentação ocular diminuída. O diagnóstico desse paciente é feito com tomografia. O que a gente vai encontrar na tomografia desse paciente aqui são sinais de sinusopatia. Então, a gente tem aqui esse corte axial, janela para osso, né? A gente está vendo aqui, ó, um velamento de algumas células do etimoide, principalmente aqui do lado esquerdo do paciente. E a gente tem aqui também, ó, um borramento desse tecido intraconal. Perceba a diferença desse olho para esse. Esse aqui é o que está cometido, tá? Esqueçam essas setinhas pretas. O problema está aqui, ó, borramento nesse tecido aqui intraconal. Essa é a imagem característica de uma celulite orbitária. O paciente com celulite orbitária, ele é tratado com antibiótico terapia endovenosa. É o mesmo princípio da celulite periorbitária. Aqui a gente vai tratar com antibiótico otimizado, vai usar corticoide nesse paciente e ele tem que melhorar entre 48 e 72 horas. Não houve melhora, ele tem indicação de cirurgia endoscópica nasal. Edu, não é esse caso, mesmo nesses casos a gente então não indica cirurgia de começo? Não tem essa indicação de cirurgia de início, a não ser que o paciente tenha uma condição, quem sabe? Amaurose? Trombose? Não. Sim, amorose seria, mas pode ser antes disso. Diminuição da acuidade visual, tá? Paciente que está com diminuição da acuidade visual, ou seja, tem um comprometimento do nervo óptico, ele tem indicação de fazer cirurgia de imediato. Se não tiver isso, não há indicação formal, tá? Para fazer esse tipo de procedimento. Beleza? Show. Outro tipo de complicação que a gente tem são os abscessos subperiosteais. Abscesso subperiosteal, como eu expliquei para vocês, é um abscesso que está localizado abaixo do periósteo da órbita. Como é um abscesso que está abaixo do periósteo, ele vai estar normalmente localizado nessa região mais superior. Então, o paciente ele vai ter um deslocamento do olho, por conta do abscesso estar aqui, ele desloca o olho para inferior e anterior, tá bom? A gente vai ver na tomografia e entender melhor. Então, por deslocar o olho, ele vai ter proptose. Por deslocar o olho, não vai movimentar corretamente, tá? E a gente encontra isso aqui na tomografia. Sinais de sinusopatia, mais imagem elíptica, com hipodensidade e captação periférica pelo contraste. Então, eu tenho aqui uma imagem típica de abscesso, nessa região, geralmente aqui, ó, superior, tá? Superior e medial da órbita. Por estar aqui em cima, a maioria das vezes esse abscesso vai estar aqui, ele vai deslocar o olho para frente, para baixo e para o lado, beleza? Esse é o típico do paciente com abscesso subperiosteal. Eu tenho um abscesso, eu tenho que drenar esse abscesso, tá? Muitas das vezes o abscesso ele pode estar aqui, ó, também já próximo, pós-septal. A gente vai entender o que é isso. Ele pode estar aqui, ó, fora do septo orbitário também. E aí está indicado também fazer uma drenagem externa. Então, a gente faz um corte aqui também, drena por fora e faz drenagem também interna. Como é que é a drenagem aqui interna? Léo e Thales, respondam aí para mim. A gente acessa via lâmina papirácea, né? Exato. Quais são os passos? Etimoidectomia, né? Anteroposterior com acesso à lâmina papirácea. Pode fazer transnasal e dá para fazer com linte. Com linte eu nunca vi fazer não, viu? A gente faz tudo transnasal. Endoscópica nasal, tá? E aquelas que a gente coloca o dreno por fora pela pele? É aqui, ó. É a incisão aqui. Vocês estão vendo meu mouse? Uhum. É a incisão aqui, não é o lint não, tá? O lint ele é uma incisão aqui, ó. Essa incisão do lint. O lint ele foi usado
antigamente para fazer frontoetimoidectomia, se fazia etimoidectomia pelo Lynch. Hoje em dia não se faz mais, tá? A não ser que tenha indicação de cirurgias neoplásicas. Hoje em dia é mais utilizado o Lynch no acesso à artéria etimoidal anterior, tá bom? Para fazer cauterização. Beleza, valeu, Edu. Beleza? Então a gente faz etimoidectomia anteroposterior, a gente vai acessar essa lâmina papirácea aqui do paciente, remove a lâmina papirácea e aí o pus drena, tá bom? Quem já viu a cirurgia sabe como é que aí que funciona. Existe, gente, uma discussão de se fazer tratamento conservador, tá? O tratamento conservador, ele está indicado se o paciente tem um abscesso muito pequeno, menor que 5 milímetros de tamanho, tá? E ele está com a movimentação ocular ok, funcionando bem. Nestes pacientes, pode-se optar pelo tratamento conservador, que é só antibiótico endovenoso, corticoterapia e observa, ver se ele vai melhorar. Beleza? Ô, Edu, 5 milímetros seria de medido onde? Seria aqui, ó. Você medir esse tamanho dele, ó. Ah, tá. Beleza. Maior diâmetro. Se em algumas das dimensões, isso, maior diâmetro, se algumas das dimensões ultrapassar 5 milímetros, ele já não está nesse critério. Show, fechou, valeu. E aí a gente comentou aqui sobre septo orbitário, pós-septal, Segura, pré-septal, periórbita. O que é isso? Quem sabe me responder? O septo orbitário é um tecido conjuntivo um pouco mais denso que fica ali bem ali na transição entre o globo ocular mesmo e o rebordo ósseo da órbita. E a periórbita? Acho que a periórbita é como se fosse a porção ali que envolve a porção óssea mesmo, não? Isso. Como é o nome da porção do tecido que envolve a porção óssea? Periósteo. Periósteo, exatamente. Então, Periósteo gente, e periórbita é a mesma coisa, então? isso, é a mesma coisa. É. Periórbita é um nome bonito para periósteo da órbita, tá bom? E septo orbitário nada mais é do que a continuidade dessa periórbita. Então, ele é esse tecido aqui, ó, em azul. É um tecido conjuntivo denso, como se fosse também um periósteo, que ultrapassa aqui a região mais anterior da órbita. Então, a gente utiliza esse septo orbitário para classificar alguns acometimentos. Então, a gente tem os acometimentos pós-septais, ou seja, ultrapassaram o septo orbitário, ou seja, são problemas no interior do cone orbitário, e a gente tem problemas pré-septais, que são aquelas, por exemplo, aquele abscesso. Quando a gente fala de abscesso pré-septal, é aquele abscesso que dá aqui na pálpebra do paciente. Não ultrapassou o septo orbitário, está aqui fora. A gente drena só com uma drenagem externa numa boa, tá bom? Então esse é chamado abscesso pré-septal. Então a gente tem pós-septal aqui dentro e pré-septal posso fora. fazer uma pergunta rapidão? Abscesso subperiosteal, ele pode ser pré e pode ser pós-septal? O abscesso subperiosteal, ele é sempre pré? Não. O subperiosteal, ele é sempre pós. Acontece que, às vezes, ele está associado a um pré-septal também. Ah, tá, entendi. Entenderam? Entendi. Tem paciente que tem... Olha lá, eu vou falar aqui. Ó. Tem paciente que tem só abscesso pré-septal, fica só aqui em cima, não tem nada dentro. Tem paciente que tem só pós-septal, não tem nada fora. Tem paciente que tem pós e pré. Tá? Celulite periorbitária, ela é também chamada de celulite pré-septal. Porque ela só fica aqui fora. É um outro nome que a gente pode dar. Beleza? Brilhou. Entendi. Obrigada. Próximo, e um dos mais graves, é só olhar para esse olho aqui e todo mundo se assusta, né? Abscesso orbitário. O abscesso orbitário é a complicação mais grave, né, da órbita. O paciente tem proptose, tem quemose, ele obviamente tem diminuição da acuidade visual, tem diminuição da movimentação ocular e a gente faz o diagnóstico com tomografia. Como é que é o diagnóstico? É igualzinho ao abscesso subperiosteal, sendo que a gente vai encontrar o abscesso dentro do cone orbitário. Então a gente vai encontrar uma imagem hipodensa com captação periférica pelo contraste dentro do cone orbitário. Esse aqui é um abscesso grave. O processo inflamatório aqui tem grande chance de acometer nervo facial e esse paciente ter amaurose, tá bom? Então,
o diagnóstico ele tem indicação de se fazer cirurgia endoscópica nasal, mais tratamento com antibióticos endovenosos. Lembrando que nesse tipo de cirurgia a gente tem que identificar onde está o abscesso e fazer a drenagem dele. Geralmente ele está mais posterior aqui, tá? Então, o tratamento cirúrgico se torna mais difícil. Por que tratamentos cirúrgicos aqui posteriores são mais difíceis? Acho que pela profundidade do acesso e pelas estruturas novas que tem ao redor da porção posterior do cone. Não seria tanto da profundidade, sim, não, mas aqui, ó, o tecido aqui ósseo, tá? A lâmina papirácea aqui, ela é mais espessa. A gente tem aqui, ó, no ápice do cone orbitário, todo mundo se encontra aqui, então tem a artéria oftálmica aqui, tem o via oftálmica, tem o nervo oftálmico, tá? Então eu tô mais próximo do meu nervo oftálmico aqui nessa região, então aqui é uma região mais perigosa de ser abordada, tá? Em relação a abscessos mais anteriores, como são os casos dos subperiosteais. Beleza? Vamos para a segunda causa mais comum. Complicações intracranianas, elas geralmente estão associadas aos seios etimoidais e frontais acometidos. Por quê? Porque seio etimoidal está próximo à base de crânio anterior. Seio frontal também está próximo à base de crânio anterior. Então, a gente tem esses seios normalmente associados. A complicação intracraniana mais comum é o abscesso subdural. O abscesso subdural, o paciente vai se manifestar com sinais meníngeos, tá bom? Então, rigidez de nuca, né? Aqueles sinais lá de Brudzinski, Kern. O paciente ele vai queixar de cefaleia, o que é um sintoma que geralmente está associado à sinusite, a gente pode não valorizar, né? Só que é um paciente que está mais toxêmico, ele está muito para baixo, ele está muito ruim. E ele tem uma febre que não está melhorando com nada. Então, esse é o paciente que vai ter o abscesso subdural. A gente vai identificar ele, uma tomografia que geralmente é feita, né? Tomografia de crânio, como eu falei para vocês, crânio e face com contraste. A gente vai enxergar essa imagem aqui em meia-lua, gente. Então, essa imagem em meia-lua, tá? Revestindo aqui o parênquima cerebral, essa é a imagem característica do abscesso subdural. Ele é subdural porque essa coleção purulenta, ela está abaixo da dura, beleza? Então, a dura está aqui em cima. E aqui embaixo eu tenho um parênquima. Como o parênquima ele não oferece resistência, o pus ele vai se espalhando. E aí a gente encontra essa imagem aqui característica chamada imagem meia-lua. Pacientes que têm abscesso subdural, eles têm indicação absoluta de fazer cirurgia. Tanto a neurocirurgia para drenagem do abscesso, né, dependendo do tamanho, quanto a cirurgia endoscópica nasal, associada a antibióticos, né, de amplo espectro aí, que antibióticos que ultrapassem a barreira hematoencefálica, tá bom? Em segundo lugar, a gente tem o abscesso cerebral. O abscesso cerebral, ele é muito fácil de ser identificado na tomografia, a gente tem uma imagem circular com captação periférica pelo contraste. Ele é fácil, mas ele tem uma complicação, de todas a complicação mais letal, né? É fácil a gente entender porque ele exerce efeito de massa aqui. E, geralmente, a gente vai observar isso no lobo frontal, que está próximo do seio frontal, ou no lobo parietal. Aí eu pergunto para vocês, por que pega o lobo parietal? Se ele não está próximo de nada, como é que isso acontece? Da drenagem, né? Vai drenar lá para trás pelo... Ai, caralho. Tem o sigmoide, né? É o principal. Não, o sigmoide é lá atrás, eu não ouvi. Isso aqui, gente, é disseminação hematogênica, tá bom? Não tem relação anatômica de proximidade aqui, beleza? Então, é uma disseminação hematogênica, a gente encontra ela mais no lobo frontal e parietal. Então, esse paciente, por ter efeito Edu, de massa, no frontal também é hematogênica, então. Também é hematogênica. Beleza. Isso. O paciente vai ter sinal neurológico focal, então ele vai ter um AVC, entre aspas, tá bom? Vai ter uma hemiplegia, algum sinal neurológico focal ele vai apresentar. A gente vai encontrar essa imagem circular característica, e esse paciente também, como qualquer complicação intracraniana, gravem isso, esse último tópico aqui vai ser igual para todo mundo. Cirurgia mais antibiótico endovenoso. O outro problema que a gente pode ter é abscesso epidural, tá? É um abscesso que está epidural acima da dura, portanto, a dura ela é mais espessa, ela vai segurar esse abscesso. Então, ele tem essa imagem aqui
característica, tá bom? Esses pacientes, eles vão ter febre, cefaleia e convulsão, porque ele também faz efeito de massa aqui nessa região. Se ele faz efeito de massa, esse paciente vai ter sinal neurológico focal. A gente vai encontrar essa imagem elíptica, imagem hipodensa com captação periférica pelo contraste, e o paciente vai ter indicação de cirurgia mais antibiótico endovenoso. Isso aqui é mais a título de curiosidade, né? A gente não vai fazer o diagnóstico de qual é epidural, subdural, mas é interessante a gente conhecer aí as imagens. Quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é o melhor exame de imagem para a gente diagnosticar as complicações intracranianas? Ressonância? Com contraste? Ressonância magnética. Exatamente, tá? Acometimentos intracranianos são melhores visualizados por ressonância magnética, com contraste, tá bom? Por que eu só mostrei tomografia? Porque é o exame mais realizado. O paciente ele vai ter sinusite, vão pedir para ele uma tomografia de face, crânio com contraste. A gente consegue identificar essas complicações intracranianas. Porém, saibamos que a ressonância magnética é o exame que tem muito mais sensibilidade, nos mostra muito mais detalhes dos acometimentos do parênquima cerebral. Por último, a gente tem a meningite, né, que é o clássico, cefaleia e febre, sinais menígeos, né, mas a gente vai, no exame de líquor, vai encontrar a bactéria, a glicose vai estar diminuída por conta do consumo dessas bactérias, e a gente vai ter um aumento das proteínas em decorrência do aumento das imunoglobulinas, né, nessa região. Aí o tratamento vai ser com antibióticos endovenosos e cirurgia. E aí outra perguntinha para vocês, em que momento a cirurgia, que momento que a gente tem que fazer a cirurgia nesse paciente? No momento do diagnóstico, no caso Do das excessos e diagnóstico. complicações intracranianas, o mais rápido possível, ou depois de 48 horas de falha de tratamento, melhorou, né? Falha de tratamento nas complicações que pode ter Que podem esperar. expectante, né? E é aí que é a pegadinha. Na meningite, a gente não Ah, deve tem fazer né? cirurgia na hora. Porque senão você piora, você pode espalhar. Tem que Isso. esfriar. A cirurgia ela é indicada depois da estabilidade clínica do paciente. Então o pessoal chamou lá, ó, tem que operar, tá com meningite e tem sinusite. Beleza, tem que operar mesmo, mas é depois que estabilizou clinicamente. Então o paciente está bem, ele não está com rebaixamento de nível de consciência, está com controle dos sinais sistêmicos, não está com taquicardia, está com pressão controlada, o paciente está bem, aí ele tem indicação para fazer cirurgia endoscópica nasal. Beleza? Edu, então dá para fazer na própria internação, né? Tipo, passou interno, tem meningite, depois que não está com sinais de instabilidade, pode fazer, né? Mesmo durante Exato. o tratamento de antibiótico da meningite. Deve ser feita na mesma internação do paciente. Ele não pode beleza. receber alta sem operar o nariz dele, não. Ah, tá. Obrigada. Por último, nossa última complicação são as complicações ósseas. Como eu expliquei para vocês no início, ela está associada ao seio frontal. E aí a gente tem uma doença característica desse seio frontal, quando a gente tem essa complicação óssea. Como é o nome? Mucocele? O tumor de Não, é o tumor de né? Pote. Tumor de Ah, o Pote. pote, mal de pote. Isso, tumor de Pote. Muito bem. Então, o tumor de Pote, ele nada mais é do que uma osteomielite. O processo infeccioso inflamatório do interior do seio frontal se exteriorizou para o osso frontal, formando uma osteomielite. A gente vai ter aqui uma tumoração mole nessa região, tá? Ela é uma complicação rara. Vai acontecer aí, a gente vai pegar no pronto-socorro, sempre aparece um caso ou um a cada 2 anos, tá? Então, tumor de Pote, a gente vai palpar isso daqui, vai ser meio mole, tá bom? Por conta dessa osteomielite. Se a gente fizer uma tomografia, a gente vai encontrar na tábua posterior uma falha óssea. Então, a gente tem aquela imagem lá, óssea na tábua anterior, e vai ter uma falha justamente naquela região, tá bom? Esses pacientes, eles têm que ser tratados com cirurgia. Como é um tratamento, como é uma doença do seio frontal, a gente precisa abrir o recesso do frontal desse paciente, tá? Porque ele só teve tumor de Pote, porque o seio frontal dele não está drenando. Acumulou tanta secreção lá que ela teve que se exteriorizar através do osso, tá bom? Então a gente precisa abrir o recesso frontal desse paciente e fazer
um debridamento dessa região aqui que está com osteomielite, tirar tecido morto, tá bom? Tá cheio de osso necrosado aí, a gente tem que remover. Pode ser feito por via externa, que geralmente é o que é mais feito, tá bom? Ou por via endoscópica nasal, que é mais difícil. Esses pacientes têm que tomar antibiótico por 6 a 12 semanas. Eles são os otites externa necrotizantes da rinologia, tá bom? Então, fica internado muito tempo, porém, ele pode se escalonar para um tratamento oral. Isso aqui não precisa necessariamente ser endovenoso, tá bom? Como a otite externa necrotizante, que é uma osteomielite também, né? Esses pacientes podem ser acompanhados com a cintilografia. E aí, qual a melhor cintilografia para eu acompanhar a evolução desses pacientes? Com galho. Acompanhar galho. Isso. Então, tumor de Pote, a gente não precisa fazer cintilografia com tecnécio, como é feito na otite externa necrotizante, porque o diagnóstico é ver tomografia, está com essa falha no tapo anterior do seio frontal, eu vejo esse tumor mole e pronto, fecho o diagnóstico, não preciso fazer cintilografia nenhuma. Mas para acompanhar, como esse paciente operou, ele vai ter edema na mucosa do seio frontal, a região lá do osso que foi já necrosada pela osteomielite vai continuar aberta lá, então a gente não vai saber se a infecção continua ou não. Então, nesses casos, no acompanhamento, a cintilografia com galho ela é útil. Última pergunta, vocês têm alguma dúvida? Edu, na hora de fazer a cirurgia do frontal com mal de Pote, você fazer sempre um DRAF 3, uma coisa assim, se for para cirurgia endonasal ou não? Não. Está aberto, é isso aí. O DRAF 3 ele tem algumas indicações, né? Geralmente ele é feito para você fazer um acesso maior ao seu frontal, então cirurgias oncológicas, ou então em pacientes com recidivas, que já foram operados do seio frontal, tem recidivas, principalmente doenças inflamatórias, onde a neosteogênese vai ser grande ali naquele recesso, o DRAF 3 pode ser indicado. No mal de Pote, um paciente que teve uma rinocinusite, complicou, nunca operou, uma cirurgia simples do recesso ali, um DRAF 2A ou até mesmo um 2B é o suficiente para a gente resolver o problema desse paciente. Edu, na meningite, qualquer faixa etária a gente vai ter que operar, mesmo criança, durante a internação? Sim, ou dá para tentar criança. só o tratamento clínico? Não, mesmo criança. Você tem que limpar esse seio da criança ali que está doente. Tem que ser feito cirurgia endoscópica. Edu, eu sei que você falou tal, no livro manda operar, mas é porque, geralmente o paciente com meningite da entrada não vai ser pela gente, né? Vai ser pela clínica, pela neuro. No caso, criança vai lá togar amibe. E pelo menos é que eu tô lembrando do meu internato. Eu vi vários casos de meningite, de criança no internato lá na Gamib, e nenhuma operou. Então é porque tá errado mesmo, né? A causa era por conta de sinusite, não era por conta de otite, por exemplo. A indicação, gente, existem dois pensamentos quando a gente tem uma complicação de rinocinusite, complicação intracraniana principalmente, né? É o seguinte, uma é debelar o processo inflamatório que está causando um problema maior, que é a complicação. Eu sei que a origem daquele problema lá, do abscesso subdural, da meningite, é o seio paranasal infeccionado. Então, eu tenho que tratar desse jeito, tá? Esse é um ponto que a gente enxerga. O outro é evitar que esse paciente tenha novamente esse problema, que é um problema grave, que está botando em risco a vida dele. Então, a indicação cirúrgica, ela olha dessas duas óticas, entendeu? Então, sempre a gente está diante de um problema grave, por isso que quando a gente tem celulite, quando a gente tem abscesso orbitário, abscesso subperiosteal, a gente tem que fazer cirurgia, porque não vai resolver e é um problema grave, a gente não pode deixar passar, entendeu? Então, esse é o princípio de se operar. Então, se não foi operado o paciente com meningite, é porque está errado. A indicação é ser feita cirurgia para ele. O próprio tratado fala que a drenagem dos seios é obrigatória, né? Dos seios acometidos, e o tratamento se tiver coleção intracraniana, drenar também, pela equipe da neurocirurgia. Exatamente.